Bem-vindos, bem-vindas a um papo especialíssimo aqui na comunidade Dentro do Jogo. Você que já participa da comunidade sabe que o nosso grande objetivo é ajudar a alavancar todas aquelas pessoas que estão querendo seguir a carreira no mundo do esporte, seja na área do audiovisual, da educação física, da tecnologia, da inteligência artificial, todas as carreiras que cabem dentro dessa paixão, né, que é você poder se dedicar àquilo que a gente sabe que melhora o ser humano, melhora o desenvolvimento das pessoas. E hoje, para mim, o convidado dispensaria apresentações, que é o Caê Mota, e eu queria agradecer ao Fábio Justino por ter feito essa conexão. A gente sabe que o Caê, como uma referência na área, como um cara que está envolvido com grandes conteúdos, acompanhando a seleção brasileira, né? Já passou por grandes clubes aí durante a sua carreira. É um cara que tem uma agenda super complicada, mas ele falou, cara, eu quero aí participar, eu quero compartilhar com as pessoas, né, que estão querendo seguir essa carreira, um pouco da experiência dele. Então, Caê, obrigado pela comunidade Dentro do Jogo, uma comunidade voltada para ajudar as pessoas a alcançarem seus sonhos. Como eu falei, para mim você dispensa apresentação, mas vamos seguir aí o protocolo de você contar um pouquinho da tua origem, onde é que você está hoje, que eu já dei um spoilerzinho, mas e como que você chegou aqui? Quais foram os grandes desafios, os grandes aprendizados, a sua formação, aqueles momentos dos dilemas? Como eu falei, você é o jornalista, você é o contador de história, eu vou ser um espectador aqui, quase como um espectador privilegiado, né? Quando a gente brinca com aquele cara que, quando o goleiro quase não atua, né? Que a gente fala assim, pô, como é que faz para eu estar ali como aquele espectador privilegiado? Eu estou me sentindo um pouco assim hoje. Caê Mota, é contigo, cara. Fala, Daniel. Fala, amigos do Dentro do Jogo. É um prazer. Eu, nos últimos anos, assim, tenho tentado desprender boa parte do meu tempo justamente para isso, assim, para tentar compartilhar experiências, ainda mais no mercado do futebol e da comunicação em especial, que é a minha área, que é um mercado que tem se renovado e tem aberto portas cada vez mais, mas em paralelo a isso, eu acho que tem tido muito pouca preocupação com a capacitação, com a pessoa se preparar. Acho que está todo mundo mergulhando para depois entender como é que as coisas funcionam. Então, acho que a gente, que é um pouco, digamos assim, da velha guarda já, eu com 41 posso falar isso, a gente tentar compartilhar um pouco de conceitos editoriais, de trajetória e tudo mais. Eu me chamo Caê Mota, como você falou, tenho 41 anos, 20 de formado. Sou de Campos, interior, me formei lá em Campos, tenho 18 anos já de Grupo Globo, 18 anos no Globoesporte.com, por mais que a gente hoje seja cada vez mais a comunicação, demanda que você seja multimídia, e a Globo, nos últimos anos, o esporte ele é muito integrado, então participo na TV Globo, participo muito no Sport TV, mas acho que é legal bater nessa tecla que eu sou originalmente do Globoesporte.com, me formei em 2004 lá em Campos, ainda trabalhei já como formado lá por alguns anos, era uma época que o esporte lá em Campos ele era muito aquecido, né, por conta da questão dos royalties do petróleo, então tinha muito investimento no basquete, no vôlei, o próprio americano em Goytacás tinha uma rotina de competição um pouco maior, então foi possível ter esse início de carreira ainda no interior e me desenvolver ali. Eu acho que isso foi muito importante, como eu falei aqui há pouco, da questão do preparo, né? Eu acho que esses 3 anos de formado que eu trabalhei em Campos, eu cobri o Goytacás, que está aqui a camisa da temporada que eu cobri lá em 2004 e tudo mais. Depois eu abri uma empresa de assessoria de imprensa para trabalhar com esses esportes amadores, que em Campos tinha muito vôlei feminino, basquete masculino e tudo mais. Isso foi importante para que quando eu tive a minha primeira grande oportunidade aqui no Rio de Janeiro, que foi no PAN, em 2007, que foi aquele boom do mercado das grandes competições aqui no Brasil e aqui no Rio de Janeiro. Eu tive essa oportunidade de vir para o PAN do Rio como freela, era um freela de 2 meses, e como eu falei, em junho agora já completo 18 anos. Hoje eu cubro a seleção brasileira pelo GE, também faço muita reportagem ali de mercado, né, que é aquela questão da hard news, que é muito aquecida também no digital, no online, e também trabalho com entrevistas especiais. A gente tem um produto aqui que chama Abre Aspas, que é o produto Prime da casa, assim, que a gente tenta trazer sempre entrevistas um pouco mais longas e especiais para contar histórias de grandes personagens do esporte de modo geral. A gente acaba ficando mais com o futebol, mas é um produto que abre esse leque para falar sobre atletas de todas as modalidades. É isso, assim, sou feliz, sou realizado, conquistei muito mais do que eu sonhei um dia da minha carreira, mas é aquilo que você falou um pouco mais cedo, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre querendo mais, então aquela chama ali, aquela questão de você estar sempre buscando um novo sonho, buscando um novo objetivo, que é o que o pessoal aqui do Dentro do Jogo está buscando. Eu acho que isso é importante, assim, então eu sempre tenho muito comigo, assim, de que o que passou é importante, eu valorizo bastante. Meu escritório aqui é cheio de memórias, de momentos importantes da minha carreira, tudo aqui tem alguma relação com o que eu vivi, para que eu passe, olhe, valorize, mas que eu sempre queira
dar o próximo passo, sempre queira mais. Então, assim, já são 3 Copas do Mundo, mas graças a Deus eu vou para a 4ª agora cobrindo a seleção brasileira. Então, olhando para frente, então acho que é isso que é importante, a gente entender que o que a gente construiu, óbvio que tem muito valor, a gente se manter disposto a se preparar, se manter disposto assim, a estar concentrado, motivado, engajado com as situações que ficou para trás, como você falou. Graças a Deus, o feedback realmente de muitos jovens de isso, de me inspiro em você, você é uma referência e tal, mas isso fica ali, o que eu posso tirar de positivo disso é compartilhar com eles e ajudar eles, mas o que eu vou construir daqui para frente, eu vou estar, entre aspas, disputando com eles também. Então, acho que é isso que é importante, a gente saber que, porque é um mundo que hoje em dia, cada vez mais a gente, com telefone na mão, com rede social, há uma tendência ao deslumbre, há uma tendência a gente se colocar acima da informação, acima do fato. Isso é uma coisa que eu acho que é preocupante, por ser um pouco mais velho do que o pessoal que está chegando. Eu já passei por erros lá atrás, quando a rede social ainda não era tão difundida, então acho que a gente compartilhar isso também aqui é importante. Então, estou aberto aí para qualquer tipo de perguntas e, enfim, se a gente quiser fazer uma ordem cronológica da história ou alguns fatos específicos, mas o mais importante é de que, assim, é o tesão pelo que você faz, né? São 20 anos de formado e, cara, eu vou para uma pauta amanhã, sei lá, amanhã eu vou para a reunião para o Congresso Técnico do Brasileirão da CBF com o mesmo tesão que eu ia cobrir o Goytacás em 2004. Eu acho que isso que é importante, né, cara? A gente, é difícil você conseguir isso, mas o futebol, o esporte, e aí, no meu caso, através da comunicação, eu consegui isso, de trabalhar e viver com coisas que me dão muito prazer. Então, isso que é o mais importante. Pode parecer, às vezes, uma coisa, demagogia, se querer florear muito ali a realidade, mas não, acho que é isso que é o que vai motivar a gente para seguir sempre buscando a melhor performance possível. A gente não tem que ser melhor que ninguém, mas a gente tem que ser o melhor possível dentro do que a gente faz. E eu acho que esse tesão, esse prazer no que eu faço, que é o mais importante. Estou indo sábado agora para a data FIFA, já estou ansioso, já tenho 1000 pautas aqui, estou produzindo, escrevendo, e eu acho que isso que é importante. Você está sempre preocupado em se preparar e em produzir o melhor conteúdo possível. Cara, você falou várias coisas interessantes que podem dar vários ganchos também para algumas perguntas, mas eu vou destacar algumas, né? Eu brinquei muito com a Lu Zogaib e com o Emerson Rocha, né, que tiveram aqui também contando um pouquinho que quando a gente vê alguém e aquela pessoa virou uma referência para a gente, né? A gente não tem noção de como é que foi essa jornada. Eu brinquei, cara, é muito legal como que você teve sucesso depois de 18 anos do dia para a noite, né? Você trabalhou 18 anos, cobriu o Goytacás, poxa, acho que para você não tinha tempo ruim naquela época, você começou localmente ali, fez a tua faculdade, na Faculdade de Filosofia, antiga Faculdade de Filosofia de Campos, né? Que você citou quando a gente conversou antes, que hoje se chama Uniflu. Então você começou no interior do Brasil, onde você tem um time de referência, mas o mercado ainda não é aquele mercado nacional, mas você foi lá, você teve a sua primeira oportunidade. Eu queria saber um pouquinho, né, como que você encontrou essa primeira oportunidade, porque várias pessoas que a gente acaba conversando falam assim, cara, alguém me chamou, não tinha grana para fazer, mas eu fui lá, fiz e tal, não para romantizar ou glamorizar você trabalhar de graça, não é isso, mas olhar pelo lado do aprendizado. Você foi lá, você aprendeu cobrindo o Goytacás, né, depois você veio para o Rio por conta do PAN, e dali são 18 anos. Aí você falou 3 Copas, 2 Olimpíadas, né, também. Isso. Você cobriu, não é isso? Isso. E aí, cara, além da seleção, Flamengo, Fluminense, Vasco, Chelsea, né, que eu vi aqui no teu Twitter, que eu te acompanho bastante no Twitter, né, Chapecoense, Argentina. Então, assim, foram vários aprendizados, vários contextos, várias culturas. Eu sempre foco muito por essa questão, né? A jornada, ou não ter tempo ruim, o que eu aprendi nessas experiências para estar onde eu estou hoje, né? Porque eu gostei muito também dessa coisa que você mostrou das memórias. Então, eu queria que você falasse dessas jornadas de aprendizado, o quanto que é importante manter essas memórias, né? Que às vezes alguém pode olhar aí e ver que tem uma camisa do Flamengo ali atrás, mas tem uma do Vasco, tem uma do Fluminense, tem uma do Goytacás, né, que você falou, da época que você cobria, que você falasse um pouquinho disso, como é que se mantém esse tesão? Se aprende muito, se enfrenta muita coisa e se mantém esse tesão, que foi outra coisa que você citou também.
Cara, então, assim, primeiro de tudo, eu acho que assim, eu me descobri no jornalismo de uma maneira que nem eu imaginava, assim, cara. Então, assim, exercer a minha profissão me dá muito prazer. Isso é uma coisa que eu acho que é fundamental, né? E, além de tudo, eu, naturalmente, talvez por ser de uma outra geração, eu vou sempre fazer esses flashbacks, esses vai e vem, assim, geracionais, porque eu acho que é uma profissão onde a tecnologia abre portas e, ao mesmo tempo, dá a falsa impressão de que os caminhos podem ser encurtados. E isso, para mim, é uma grande preocupação. Né? Eu acho que, primeiro, como você falou, não vender história triste, não vender drama aqui. Realmente, eu vim de uma família que me deu toda a condição assim, de ter uma juventude, viver minha fase de juventude, viver minhas situações, viver a faculdade particular. Pode que eu tenha feito um ensino médio no Cefet, que foi uma escola também que me fez amadurecer bastante. Assim, eu, por ser de uma família de classe média para classe média alta, eu ter vivido aqueles 3 anos, perdão, do ensino médio no Cefet, foi algo que me fez amadurecer bastante, de você aprender a conviver com as diferenças sociais, diferenças raciais e tudo mais, diferenças de faixa etária. Então, assim, eu que vinha de uma escola particular até a oitava série, quando eu chego naquele mundo ali, aquilo me deu uma visão ampla, assim, das situações, que foi muito importante, depois de poder viver uma juventude, tudo ao seu tempo, né, cara? Eu fui trabalhar já no meu último ano de faculdade, então a gente sabe também que é uma realidade que não é a realidade de todo mundo, né? Por isso que eu falo que quando a gente vai compartilhar experiências, eu tenho um curso na Futebol Interativo, enfim, já dou algumas palestras, eu falo, cara, nunca aqui é ensinar, é compartilhar experiências para que algumas das minhas histórias possam caber na sua realidade, você colocar em prática, ou também o contrário. Poxa, cara, isso que o Caio fez eu não curti, ou eu não conseguiria, então isso para mim não vai dar certo. Então acho que isso que é o mais importante. Aí sim, no meu último ano de faculdade, que eu vou começar um estágio, que era aquele estágio que ali, que na época dava uma bolsa parcial da faculdade, mas como você falou, naquele momento, e por ter essa condição familiar, dinheiro era o de menos, receber era o de menos ali. Então, eu lembro que quando a gente começa na editoria de esporte do antigo jornal A Cidade, que na época era um dos jornais mais antigos do Brasil, mas que, infelizmente, naquele ano foi o último ano em que ele foi às ruas, né? Depois ele acabou entrando em falência, mas aí deu a possibilidade, justamente por estar nessa situação de condição abaixo, né, de montagem de equipe, de que eu e o Leandro Dutra, na época, 2 estagiários, fôssemos os responsáveis pela página de esporte. Né? E a gente tinha essa consciência naquele momento que o mais importante ali para a gente era a capacitação, era aprender, era escrever, era produzir, era ter conteúdos autorais, que até hoje, 20 anos depois, cada vez menos a gente vê as pessoas preocupadas em produzir o próprio conteúdo. Querem só replicar hoje em dia em busca do engajamento. Naquela época eu acho que muitas vezes era em busca de comodidade, mas eu via Campos na época tinha 4 jornais e a maioria das páginas de esportes eram compostas de matérias sobre o Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Eu falei, cara, assim, até que ponto a gente fazendo isso, a gente vai estar realmente se desenvolvendo? Até que ponto isso vai ser importante para a nossa formação, que naquela altura era o mais importante, assim. Então, eu, torcedor do Goitacás, ele, torcedor do Americano, a gente falava, cara, então é o seguinte, eu vou cobrir o Goitacás, você vai cobrir o Americano como setorista mesmo, e aí cada um fica responsável pelo noticiário desses clubes, além de tudo que a gente fala, que eu falei aqui há pouco, que Campos movimentava no esporte, né? Vôlei, basquete, tinha muitos atletas individuais, atletas de taekwondo que disputavam vagas olímpicas e tudo mais. Então a gente tomou essa decisão, mesmo muito jovem, de que, cara, a gente tem que fazer um conteúdo autoral, para que a gente escreva, para que a gente produza, para que a gente entreviste. E isso era muito importante, cara. Porque eu lembro, cara, que eu morava, tipo, a 2 quadras do estádio do Goitacás, mas a redação do jornal era, sei lá, a 6, 7 quilômetros da minha casa. Mas a gente tinha que ir riscar a página. Cara, eu pegava, em Campos a gente chama de camelinho, né? Eu pegava a minha bicicletinha, porque o jornal quebrando, não tinha carro para ir buscar, carro para levar, nada. Falei, não, eu pegava a minha bicicleta, ia no jornal, deixava a bicicleta, riscava a página, voltava de bicicleta, ia no Goitacás, cobria o treino, fazia a relação. Então, assim, isso para mim, mesmo que talvez naquela época inconscientemente, foi muito importante para que anos depois, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, para essa oportunidade do PAN, não que eu estivesse preparado, mas esse pouquinho que eu me preparei lá, me deu uma cancha ou um desenrolo para que quando de 12 freelas do PAN, uma vaga que se abriu foi minha.
Porque ali, quando eu cheguei, eu vim para a Globo em 2007 para ser tempo real, que na ocasião era o cargo na hierarquia o mais baixo, que era você ficar ali basicamente realmente para transcrever tudo que passava na televisão nos tempos reais do Globoesporte.com durante o PAN, hipismo, basquete, natação, judô, o que quer que fosse. Só que, cara, eu era tão inquieto, né, nessa questão de falar, cara, é uma oportunidade, eu vim para cá para esses 2 meses e eu não quero voltar para Campos. Eu não posso voltar para Campos, senão vai parecer que as coisas não deram certo. Eu tinha já tentado 2 anos antes vir aqui, mas mais naquela correria de distribuir currículo e fazer um curso de extensão na faixa. Aí eu fiz esse curso, cheguei a fazer entrevista no Lance, no Jornal dos Esportes e tal, mas não deu muito certo, mas não foi aquilo assim, eu tive a oportunidade e não deu certo, né? Nessa vez não, eu estava dentro da Globo já, e aí, cara, assim, entre um tempo real e outro, eu tinha uma ideia de pauta, eu ia na chefia, sugeria. Eu tinha outra ideia, então isso despertou nele, pô, esse moleque não tá de bobeira, esse moleque é diferente no sentido, assim, de ser interessado, né? Então eu estava sempre tentando produzir, eu lembro que na época eu fiz uma pauta de um jogador do Bangu que tinha o apelido de Zidane, umas coisas assim, umas coisas que podem ser bobeirinhas, mas que rendiam pauta, que naquele momento, mais do que o clique, mais do que o destaque, mais do que a audiência, eu estava produzindo, eu estava escrevendo, eu estava colocando em prática o que eu tinha desenvolvido e me preparado nos anos anteriores, e, acima de tudo, eu estava mostrando para a chefia que eu estava ali com interesse de ficar, que aqueles 2 meses, para mim, não seriam suficientes, né? E assim foi. Acaba que eu dei, como é que você falou mais cedo, brincou, a sorte, né? Eu dei a sorte de que quando acaba o PAN, eu chego na redação numa segunda ou terça-feira, e eu vejo o Cabelo, o Márcio Moreira, que está lá até hoje, grande amigo, meio que preocupado, conversando assim sobre o Parapan. E que, assim, houve uma preparação muito grande para o PAN, mas o Parapan acabou ficando, cara, aqui agora esse Parapan, como é que a gente faz, o que faz e tal. E eu tinha feito a minha monografia em 2004, foi justamente sobre os esportes paralímpicos, porque foi naquele boom do Clodoaldo Silva, na Paralimpíada de Atenas, foi a primeira Paralimpíada com uma grande cobertura assim, da mídia nacional, por tudo que o Clodoaldo também conseguiu gerar de medalhas, e aí Campos tinha uma ONG, que chamava ONG Esportes Sem Fronteiras, que eu comecei estudando para essa monografia, depois comecei a fazer trabalho de assessoria de imprensa para estar ali praticando e tudo mais, e acabou que eu chamo o Cabelo, chamo o Márcio Moreira e falo, cara, tô vendo que tu tá aí preocupado com o Parapan e tal, não sei o quê, eu tenho uma experiênciazinha aqui, porque lá em Campos tinha ONG, minha monografia foi isso, eu conheço o Clodoaldo, conheço a Rosinha, conheço o fulano, se você precisar de alguma coisa, estamos aí. Aí ele, não, pô, valeu. No outro dia eu chego na redação, ele me puxa pelo braço e fala, vai lá tirar foto. Eu falei, para que tirar foto? Não, você vai ser credenciado para o Parapan. Eu falei, assim, tipo, eu tinha vindo para cá sem expectativa nenhuma de ir para a rua, e acabou que por conta dessa coincidência também de eu estar com a antena ligada, de perceber e de falar e tal, ele me credenciou para o Parapan, e eu lembro que no Parapan a minha escala era o Engenhão, era ficar no Engenhão para fazer o atletismo. Só que, sei lá, 7 da manhã tinha futebol de 5, eu ia. Depois tinha natação, eu ia. Então, assim, eu estava presente em tudo para produzir. Acabou que já na reta final do Parapan ali já tinha meio que o burburinho, já um consenso de que essa uma vaga que existia, que foi aberta durante o PAN, por sinal, seria minha. Então, assim, chefe já me mandando, tá, pô, tu vai vir aqui pro Fute Rio, não sei o quê e tudo mais. E aí consegui ser contratado. Então, assim, eu nem tenho nenhum tipo de gap, né? Eu acabo meu contrato de temporário, já sou contratado direto. Cheguei em junho de 2007, isso foi setembro de 2007, e aí sou contratado como tempo real ainda e continuo nessa proatividade de produzir. Aí acaba que em 2008, eu ainda como tempo real, começo a ser setorista folguista, né? Na época o GE tinha um setorista por clube só, então sempre que um estava folgando, eu estava cobrindo o clube que eles estavam folgando, até que no final de 2008, aí sim, eu viro setorista do Flamengo junto com o Eduardo Peixoto, que pô, foi um cara também que me ensinou muito, uma referência, ter trabalhado com ele foi importante também ali, e aí de 2008 para frente eu sou setorista do GE de modo geral, eu fico 8, 9 no Flamengo, aí metade de 9 vou para o Fluminense, aí cobri sozinho o Fluminense, aí fico Fluminense 9, final de 9, 10, 11, aí acaba que se eu me alongar muito, você pode me cortar, hein? Aí acaba... Ô, Vitor, tem algumas perguntas aqui que já surgiram, né, da galera que tá mandando lá pelo chat da comunidade, mas depois eu passo. Aí acaba que é curioso, né, cara? Porque, assim, aquela inquietude que eu te falei, que você vê que é uma coisa que
é algo que eu tento manter, tento alimentar dentro de mim, assim. Porque aí, cara, quando chega no final, no começo de 11, eu olho para trás e falo, cara, as coisas até aqui, 7, 8, 9, 10, 11, deram muito certo. Só que deram tão certo que eu não quero esperar até a Rússia para cobrir um grande evento fora. Por mais que, cobrir uma Copa e uma Olimpíada aqui no Brasil tenha sido incrível, e foi incrível, foi, cara, eu quero cobrir um grande evento já. E aí eu volto do Carnaval, eu lembro perfeitamente, volto do Carnaval, eu chamo minha chefia e falo, cara, quero ir morar em Londres, vou morar em Londres, porque acho que a Olimpíada vai abrir um mercado aí interessante de oportunidades e tudo mais. Na época a Globo era detentora da Champions e tudo mais. E aí a chefia até me responde, cara, a gente não tem os planos de ter ninguém em Londres agora, não tem nada previsto. Na época o Rafael Maranhão, que hoje é do Comitê Paralímpico Internacional, fazia freelas para a gente lá na Europa, né? Então, assim, eu não tenho como bancar você lá. E aí, inclusive, um dos chefes, o André Amaral, falou, cara, mas eu super te apoio. Se eu tivesse a tua idade, eu faria o que você está pensando em fazer e tal. Eu falei, cara, então, beleza. Fim do ano eu vou morar em Londres. E isso era abril. E, cara, e ninguém meio que eu acho que ninguém meio que levou fé, assim, né, cara? Quando eu falo que as coisas deram muito certo, é porque, assim, é aquilo do lugar certo, na hora certa, que até hoje, graças a Deus, a minha carreira me proporcionou. Claro, você tem que, se você estiver no lugar certo, na hora certa, e não estiver preparado, isso não vale de nada. Mas foi isso, assim. Esse era o ponto, cara, que eu tinha anotado aqui. Desculpa te interromper, mas é que eu tinha colocado aqui, eu fiz até um diagrama aqui, né, cara? Porque a gente fala muito assim, eu estava no lugar certo, na hora certa, mas se você não é a pessoa certa, ou pelo menos a pessoa que está mais preparada para aquela missão, não adianta nada você estar no lugar certo, né, na hora certa. E existem vários lugares, existem várias horas que você pode juntar isso se você for um cara que está em constante preparação. Então, você falou da preparação que foi desenvolver uma monografia sobre aquele tema, que é um tema super nichado, mas é um tema que, para quem está trabalhando na área de esporte, pode dar oportunidades bem grandes, como te deu. Você também falou de se mostrar interessado, porque se você faz a tua monografia e ninguém fica sabendo, você não vai ser o cara puxado pelo braço para ser credenciado para o Parapan. E ao mesmo tempo você se mostrou disponível, né? Porque muitas vezes a gente está preparado, a gente está interessado, mas a gente não está disponível, a gente está disponível e não está preparado, a gente está disponível, mas não se mostra interessado. Então, essa junção de coisas, de estar preparado, estar disponível, se mostrar interessado, junto com uma oportunidade que apareceu, o que eu chamo de estar no fluxo. Você estava no fluxo dos acontecimentos. E aí calhou de você ser a pessoa escolhida, porque você era talvez uma das melhores opções naquele momento para cumprir essa missão, que no caso era acompanhar o Parapan e depois seguir adiante, né? Então, para mim, isso é bem importante para quem está querendo seguir carreira. Torne-se mais preparado, às vezes nem sabe para quê. Por que eu estou estudando isso? Por que eu estou lendo isso? Por que eu estou produzindo esse conteúdo? Cara, se isso está te ajudando a se tornar alguém mais preparado, mesmo que você não tenha um objetivo específico, pode ter certeza que aquilo está juntando no teu repertório. E você ter um bom repertório na área do jornalismo, da comunicação, da produção de visual, com certeza te ajuda em diversas oportunidades que vão aparecer. Faz sentido isso para você, cara? Não, 100% de sentido, e uma coisa que é o que mais casa com a geração atual, como eu falei, a gente vai fazer vários idas e vindas geracionais, é a questão, o preparo vem da produção, de você errar, e com erro você aprender, com erro você... A partir do momento, que é uma coisa que eu vejo muito hoje em dia, você apenas replica o que os outros produzem, você pode até estar ganhando alcance, estar ganhando visibilidade, está tendo um sucesso de certa forma, mas até que ponto você está produzindo e está se preparando nesse sentido, né? Eu lembro que é você olhar para o ecossistema ali, dentro de uma realidade. Eu lembro que, por que esporte paralímpico? Cara, porque no esporte paralímpico, a gente mesmo numa faculdade, em campus, a gente conseguiu fazer um produto a nível nacional. A gente conseguiu entrevistar as maiores referências do esporte paralímpico do Brasil naquele momento. Clodoaldo Silva, que era o personagem gigantesco naquele momento, nos atendeu. Então, você consegue furar bolhas ou então ultrapassar barreiras geográficas quase que estrategicamente, assim. E aí é o que eu falo, assim, com quem é do interior ou com quem já é fora do eixo, como eles falam hoje em dia, cara, você que está no Amazonas, você que está em Chapecó, que é a terra da minha esposa, você que está no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, ou se você está... Cara, comece produzindo conteúdo de quem está perto de você, que é isso que vai fazer com que você
estimule e alimente as suas capacidades de, no caso do repórter, de entrevistar, de se relacionar, de identificar pauta, de identificar o que é informação, de ter relação com fonte. E o que eu vejo hoje em dia é que o jovem que está lá no outro lado do país, ele está preocupado em fazer uma cobertura do Flamengo, porque o Flamengo que vai dar milhões de cliques para ele. Cara, ele não vai fazer essa cobertura, ele vai pegar a cobertura de quem está aqui e vai replicar isso para ele vai estar desenvolvendo muito pouco. Então, assim, cara, comece cobrindo o que você tem perto. Ah, poxa, mas na minha cidade não tem um clube de futebol. Pode ter de basquete, pode ter de vôlei. Eu fazia assessoria do office boy do meu avô, que era maratonista. Então ele vinha para a Maratona do Rio, eu fazia release dele, distribuía, o cara saía em todos os jornais. Ele ia para São Silvestre, eu fazia. Cara, é você sensacional esse site, porque ele é totalmente fora do lugar comum, né? Porque se alguém chegar e falar assim, cara, pega um tema que todo mundo se interessa e começa a falar sobre ele, Flamengo, Fluminense, Vasco, seleção brasileira, beleza, mas só que essa coisa de estar ali, encontrar, poder... Caramba, deu um estourão aqui. De repente. Pode ser que da obra também aqui que tá demais, mas vamos embora. Não, tranquilo. Mas assim, você ter essa oportunidade de sentar, no caso, né, com o Clodoaldo, sentar com o atleta local, sentar com o maratonista que está representando a tua cidade, né? Isso é muito diferente, isso agrega muito mais do que você, de fato, ser só um curador de informação. Não estou nem falando de um replicador. Você pegar e replicar, todo mundo faz. Você pegar, fazer uma curadoria, criar alguma coisa assim, é até legal. Mas você quer construir algo, eu acho que, de fato, nessa etapa, né, de carreira que você está usando como exemplo, para mim é sensacional. E aí tem uma pergunta aqui do Charles de Curitiba, que é da comunidade, cara, a comunidade é brasileira, Curitiba, tem pergunta de São Paulo, tem pergunta do Rio aqui, porque ele fala exatamente um pouco sobre isso, né? A pergunta dele é o seguinte, do Charles: considerando que a veiculação de informações no futebol demanda um contato diário com fontes de confiança, muitas vezes dentro do clube, o que você acha que é o maior desafio para o jornalista construir essa relação com a fonte, para poder publicar essas notícias com maior confiabilidade? Eu acho que isso que você falou já é muito, né? Você conseguiu localmente aprender como criar conexões, para você depois ir para um clube grande. Isso te ajudou, não te ajudou? Mas eu não estou refazendo a pergunta dele, não. Estou refazendo as duas coisas. Não, cara, eu acho que o principal de tudo, assim, a gente tem que ter em mente que eu costumo dizer que o nosso maior patrimônio é o nosso nome, porque a credibilidade é algo irrevogável na nossa profissão. Uma vez que você perde a sua credibilidade, é difícil você recuperar. Então, você ter muito zelo pela informação, você ter muito zelo para minimizar o erro. Você pode acabar errando aqui ou ali, cair numa fonte errada e tal, mas você ter esse medo de errar, essa vergonha de errar. Puxa, caraca, eu errei. Cara, às vezes não é nenhum erro, às vezes eu tomo um furo de um dia que eu estou de folga, que seja, aquilo me incomoda de uma maneira que é o que vai me dar tesão para na próxima eu não dar esse mole. Então, assim, o teu maior patrimônio, eu acho que você como repórter, principalmente setorista, acima de tudo, é o teu nome, tal, que está relacionado com a tua credibilidade. E a tua maior matéria-prima é o teu network, a tua capacidade de se relacionar. E você saber se relacionar com as pessoas, isso pode ser desde da cobertura do Goitacás ou da cobertura do Flamengo, entendeu? Isso aí é você saber se relacionar, saber chegar, saber criticar sem ser covarde, saber elogiar sem ser bajulador. Então, tudo mais, eu acho que é isso que vai te dar ali um equilíbrio principal, que o equilíbrio é o que vai te dar o respeito dessas pessoas, desse ecossistema. Vamos usar muito essa palavra para tentar reduzir ali o ambiente, né? Então, acho que isso é muito importante, mas para quem está começando, o principal é paciência. É paciência. Não adianta eu chegar de Campos em 2008, começar a cobrir Flamengo. Tive a sorte ali de ter o Eduardo Peixoto, que era, na época, referência ali também, que dava muitos furos ali, mas se eu chegar sozinho, eu não vou chegar ali e achar que eu, que acabei de chegar no primeiro, segundo, terceiro treino, vou dar furo no Mansur, vou dar furo no Perrot, vou dar furo no Eric Faria, vou dar furo Pelo contrário, eu tentava me aproximar dessas pessoas para aprender com eles, para entender todo o processo e saber que ali no pequeno, no breve, médio ou longo prazo que fosse, aí sim eu ia ter a convicção ali, a segurança de dar uma grande notícia. Eu acho que o primeiro grande furo assim que eu dei assinando sozinho, assim, que
que me vem à mente foi uma proposta do Benfica pelo Bruno, assim, né, cara? Aí tu fica naquela, tu apura uma vez, apura duas, apura três, uma fonte, outra fonte, conversa tal. Ainda assim, quando tu manda pro ar, que você vê lá no GE, o destaque do GE, tu fica, caraca, meu irmão. Então, assim, agora segura a marimba, segura a onda, mas por mais que eu tivesse a convicção de estar bem apurado, aquele frio na barriga tem que existir, entendeu? Eu vejo hoje em dia a molecada, e assim, eu até peço perdão, se não é de maneira pejorativa, a molecada que eu digo que está muito massificada essas questões de rede social e tudo mais, não tem pudor do erro. Você falou de curadoria, poucos fazem curadoria, entendeu? A preocupação é mesmo em replicar qualquer coisa que seja, se essa coisa for dar engajamento. Então, tenha esse zelo por você próprio. Claro que é muito fácil para mim, é muito cômodo falar isso, estando num grande veículo ou estando, principalmente, num veículo tradicional. Então, assim, o meu salário, a minha rotina não demanda de clique, não demanda de audiência, eu tenho que ser assertivo, eu tenho essa questão. Eu entendo que quem está começando, que vive de AdSense, vive de engajamento, às vezes cai nessa armadilha, mas entenda que uma vez que você é taxado como alguém que não tem credibilidade, ou como alguém que erra muito mais do que acerta, é difícil você mudar essa situação. Então, essa questão de relação com fonte, de convicção, de firmeza para dar uma notícia, acho que passa muito por você entender que até uma frase que eu uso no curso, palestras, cara, uma barrigada vai ser 1000 vezes mais lembrada que 10 furos que você der. Então entenda, cara, tenta minimizar isso, não tenha esse afã, essa ansiedade de querer publicar qualquer coisa. Parece que hoje, às vezes, qualquer pessoa que escuta qualquer versão de orelhada acaba tem aquilo de ir para o Twitter. Eu costumo também dizer que, poxa, cara, entenda, faça sempre esse exercício, cara. Essa informação que eu tenho, eu consigo desenvolver 4, 5, 6 parágrafos de uma matéria, porque aí sim, pô, cara, realmente é uma coisa que está embasada. Eu consigo fundamentar o porquê dessa informação. Mas o que a gente mais vê hoje é uma informação de 200 caracteres. E você não informa nada em 200 caracteres, você não contextualiza nada em 200 caracteres. Então, assim, ter um pouco dessa paciência, porque eu acho que, enfim, cada um tem a condução profissional que acha conveniente, né? Eu falo uma coisa que eu sempre tive em mente, assim, de não pular etapas. Assim, eu quero, assim, a hora que eu chegar em algum lugar, que seja com consistência, que seja ali consolidado naquela situação. Por isso que posso falar que fui para a Copa 2014, fui para 2018, fui para 2022, vou a 2026, se tudo seguir dentro do que é previsto por cobrir a seleção. Quero ir para 30, quero ir para 34, é diferente de quem às vezes não construiu nada, quer ir para a próxima Copa, mas não sabe como, não sabe quando, não sabe de que maneira e não sabe se vai para a próxima. Então, assim, tente construir uma carreira consolidada. E também uma coisa que eu tento desmistificar um pouco é que, assim, deixar claro e ter a consciência de que eu estou num grupo muito, muito, muito reduzido de Copas do Mundo, de Olimpíadas, de final de Champions, de final de Libertadores, mas que não é. Se eu não tivesse feito esses grandes eventos, a minha carreira não seria menos bem sucedida, entendeu? Eu posso olhar aqui essas duas camisas aqui, a Chapecoense de 2017 e o Flamengo de 2019 são muito mais importantes na minha carreira do que as Copas do Mundo, do que as Olimpíadas, porque o que vai realmente marcar, poxa, cara, quando alguém for lá buscar como que a Chapecoense, depois de um acidente, se reconstruiu. Hoje a gente tem o artifício do Google. Muitas das reportagens que lá contaram a história fui eu que escrevi. Como foi aquele Flamengo do Jorge Jesus. Muitas das reportagens que estão lá foi eu que escrevi. Então, assim, também porque acaba que a gente bota isso, e eu acho que tem que ter como meta, como objetivo, mas que não tem que ser como uma obsessão ali, uma coisa que, pô, se eu não for para uma Copa do Mundo, se eu não for para uma Olimpíada, eu vou ficar frustrado, porque, de repente, por mais clichê que seja, cara, o que vale a pena é o caminho. Entendeu? Nos 4 anos que eu tô ali acordando com tesão de ir para a Copa do Mundo, eu faço coisa maneira pra caramba. E talvez não, certamente, coisas mais maneiras do que a Copa do Mundo. Felizmente, essas minhas trajetórias me levaram às Copas do Mundo, entendeu? Mas assim, o que eu fiz nesses 4 anos entre as Copas do Mundo, muitas vezes me marcaram muito mais, marcaram perante os consumidores muito mais e são muito mais legais de se viver do que a Copa do Mundo. Então, acho que isso que é importante, assim, cara. Porque muitas vezes... Eu acho que a gente tem uma frase candidata até para ser o thumbnail desse papo, né? Que é o que vale a pena é o caminho. Porque, de fato, cara, eu vejo muito isso acontecendo na carreira de pessoas que chegam a ápices sucessivos, né? Como a gente falou lá no início,
Mas, cara, não é só o pico, é tudo aquilo que você foi construindo, todo momento que eventualmente até um jogo, porra, sei lá, de repente algum jogo da Chapecoense depois da reconstrução, com um time ali ainda tentando se reposicionar, cara, talvez aquilo tenha te emocionado, né, mais do que, pô, sei lá, quando você chegou numa Copa. Eu não tô querendo dizer que foi assim ou não, mas que a gente vê como que aquilo vai transformando a gente como profissional ao longo desse caminho. Mas aí só voltar, porque, cara, a galera tá mandando um monte de pergunta aqui, e tem uma que tem a ver com o que a gente estava falando, é que você se empolgou e eu deixo, porque, porra, não é toda hora que a gente pode ter você se empolgando aqui com a gente, mas que tem a ver com essa questão da credibilidade. Eu achei que ficou também muito claro e muito legal, né? A gente também saber separar quais são os perfis, né, de produtores de conteúdo, nem todos são jornalistas formados em si, mas tem muita gente que é produtora de conteúdo, só aqueles que vivem pelo engajamento e aqueles que vivem pela credibilidade, pela precisão, pela fundamentação, pela construção de uma notícia, né, partindo de um fato, de uma apuração. Isso é importante. Cara, se o cara não que eu esteja defendendo ou não, o cara que é youtuber, que ele quer chegar a 1 milhão de seguidores, que ele quer arrumar um patrocínio, mas ele tem que tomar cuidado também com a credibilidade dele. Mas a pergunta é do Vinícius, de Paraíba do Sul, né, também no interior do Rio de Janeiro. Trabalhar com informação requer muito critério, muito cuidado e critério na hora da divulgação. Talvez seja difícil responder essa pergunta dele, tá? Mas queria saber se ele já passou por algum conflito ético durante a carreira, por exemplo. Tinha uma informação bombástica, mas se ele passasse, poderia causar algum conflito e ele escolheu não divulgar para preservar uma fonte ou algo do tipo. Se você não quiser abrir... Cara, uma coisa que a gente aprende também é que o fato ele é soberano, né? Eu acho que hoje em dia, na questão de rede social e tudo mais, há uma tendência até certo ponto covarde de muitas vezes se transferir a responsabilidade das consequências do fato para o interlocutor, sendo que a gente é apenas o interlocutor, a gente está apenas repassando o fato, assim, né? Então, assim, é claro que tem situações que você vai mensurar, você vai dar peso ali para a informação, de repente, para esperar um momento certo, e o momento certo, mais que muitas vezes acho, não é o momento de crise ou de não crise, é o momento da informação estar mais arredondada para que você publique. E eu vou dar aqui dois exemplos, não de conflito, porque isso... acho que não me vem nada à mente, sendo bem sincero assim, nesse momento, mas 2 momentos em que a gente teve que mensurar e pesar e equilibrar a situação. A principal delas, que eu acho que é uma das matérias mais relevantes da minha carreira, que foi o famoso furo do bicho não pago no dia da final do Mundial. Eu até uso no meu curso isso assim, eu uso um print do Twitter no dia 21 de dezembro de 2019, em que está lá, Flamengo e Liverpool decidem Mundial de Clubes e tal, aí ali embaixo, assunto do momento no Brasil, CAE. Certamente não eram elogios ali naquele momento que me fizeram chegar ao trending num dia tão importante, mas era uma matéria em que o fato era soberano. Chegou na véspera da partida, a informação para mim e para o Eric de que o Flamengo não só não tinha pago a premiação combinada, na data combinada, como informou que quando pagasse, pagaria abaixo do valor combinado. Isso deu um burburinho gigantesco ali nos bastidores. Isso chegou para a gente, essa informação, a gente começou, obviamente, a apurar de muitas maneiras ali, com muitas fontes, inclusive a gente chega até, de certa forma, ficar exposto um pouco, porque a gente tem uma conversa bem longa com o Pelaipe e com o Marcos Braz no saguão do hotel, em que tinha muita gente, mas ali foi o local onde a gente se cruzou. Até para algumas pessoas essa conversa gerou a demissão do Pelaipe, não posso falar que sim ou que não, mas enfim, era ali na frente de todos, a gente contra-argumentando no processo de apuração, arredondamos tudo. Depois o Janir Júnior também entrou no processo, quando ele acorda, para ter noção. Eu e o Eric começamos nessa apuração, nessas conversas, na 11h30 da noite da véspera. O Janir acordou para tomar café, a gente ainda estava no saguão, falando ao telefone, falando com quem passasse e tal, e estava tudo arredondado. Eu acho que é natural que naquele momento você se questione sobre uma informação desse tamanho no dia da final ou não, mas ao mesmo tempo a resposta ela é muito natural no sentido, cara, a informação é verdadeira? Sim. Está bem apurada? Sim. Escutamos os dois lados? Em off, sim. Mas vamos escutar em on. E aí, aonde a gente estava ali, eu esperei o Landim descer para o café, isso já era 8, 9 da manhã, eu interpelo o Landim,
falo com ele, o Landim dá dá uma declaração em que ele não desmente o fato. Então, assim, estava tudo arredondado, estava tudo consolidado, como se não bastasse. O Flamengo com Jesus treinava no dia do jogo. Então, eu fui para a porta do ônibus, ali para onde saía o ônibus, e o ônibus ficou ligado por mais de 15 minutos, esperando Diego Alves, Diego Ribas e Everton Ribeiro, que estavam no hotel reunindo sobre esse tema, questionando a diretoria. Tem a foto dos três entrando atrasados no ônibus para o treino. Ou seja, cara, estava tudo muito amarrado, estava tudo muito consolidado. Aí tu fica, por que eu não vou publicar? Porque vai prejudicar ou não vai? Cara, qualquer coisa que possa prejudicar o ambiente, ele já existe. Não é você tornar isso público que vai impactar, alguma coisa. Eu acho que o torcedor, a comunidade de esportistas merece saber essa decisão. Né? Independente, eu sou rubro-negro, né? Porra, não é segredo para ninguém. Independente dessa decisão, não foi você que tornou pública a informação que é culpado por qualquer desestabilização, mas sim quem tornou a informação uma informação, né? Sem quem tomou uma ação para que essa informação do não pagamento do bicho da maneira como combinado, que eu particularmente achei um absurdo na época, que combinado é combinado e tem que ser cumprido, e principalmente, né, quando você prejudica os profissionais menos, digamos assim, pior remunerados, né, dentro do clube, que eu não quero entrar no mérito, mas eu li a matéria na época, tinha várias questões, o Pelaipe também se posicionou bastante sobre isso depois, né? Eu acho que não é você que é o responsável. A informação está lá, quem causou o fato é que fique responsável por ele. E quando você é dirigente de um clube, você tem que manter isso. E qualquer impacto que esse fato pudesse ter no ambiente ou pudesse ter na performance, ele já teria, se a informação fosse publicada ou não, porque o impacto ele está no fato, não está na divulgação do fato, né? Então, assim, e aí, nesse processo, falar do conflito ou não, eu não vejo como conflito ético, mas conflito de ele, cara, é o time ou não é o time, como tal. Você fala, cara, se eu não publicar, se a gente não publicar, se foi uma matéria assinada por três, eu, o Eric e o Janir, cara, se a gente não publica, a gente estaria negligenciando o nosso trabalho, pô. Entendeu? A gente estaria sendo negligente com o nosso trabalho. Então, esse é um ponto. E um outro ponto também que eu vejo muito das questões aí é você... Cara, eu digo assim, cara, nem toda informação é notícia. Mas, muitas vezes, um conjunto de informações vai te dar subsídio para uma notícia, né? E isso foi muito importante nessa última minha passagem pelo Flamengo, com algumas matérias que tiveram impacto ali, que repercutiram bastante sobre ambientes de treinadores ali. Eu acho que a mais marcante para mim foi a do Domi, mas isso aconteceu com o Domi, com o Abel, com o Rogério, com o Renato, não no pré, no pós, com o Paulo Souza, que é o seguinte, cara, assim, muitas vezes o internauta, o torcedor, enfim, o twitteiro, por que publicou só agora se já sabia desde antes? Porque tem informações que, se você publica no momento, é apenas uma fofoca. E o maior exemplo que eu dou é a famosa reunião do Domi para dar ali, para apresentar o vídeo em que os jogadores estão mexendo no celular ou estão meio que desatentos, e o Domi se irrita e reclama, fala, cara, não vai ser sempre que vocês vão ganhar na sorte como foi contra o River. E isso lhe revoltou os caras e tudo mais. Eu soube isso no dia seguinte. Só que esse fato por si só não quer dizer nada. Eu estaria só fazendo uma fofoca do que aconteceu no bastidor. Agora, isso, juntamente com o treino lá pré-Del Valle, que todo mundo falou para ele que em Quito não dá para jogar assim. Ele insistiu, tomou de 5, com outro episódio, com outro resulta num ambiente insustentável, que aí vai dar na queda. E aí, por a gente estar no dia a dia, por a gente ser setorista, por a gente ter esse termômetro, geralmente, quando a gente publica essa matéria, essa do Domi, por exemplo, eu publiquei pós-jogo do Galo na madrugada, e ele foi demitido no fim da tarde, porque a gente tem o termômetro de quando realmente, porque isso vira notícia quando realmente gera um ambiente insustentável. Ele não é notícia porque ele bateu boca com um ou com outro, enfim. Então, são situações em que você tem que ter esse feeling, esse time de entender que essa informação, a informação dele ter falado que ganhou na sorte a notícia, para mim não. Mas a informação de que ele falou isso, de que teve outro episódio, minou o ambiente dele de trabalho, aí sim é notícia. A notícia não é o detalhe, a notícia é a consequência. Então, essas são coisas que eu acho que é importante a gente ter
essa percepção. E como eu disse, então, assim, então acho que é importante ter em mente, assim, nem toda informação é notícia. E aí, quando você fala segurar uma informação é outra, não é segurar em benefício de ninguém, é segurar pela exatidão da informação. E realmente, tem muita notícia que você recebe, que você não segura no sentido de que você não vai publicar, mas que você arquiva. Eu, por exemplo, eu vou no bloco de notas e falo, ó, isso, deixa ele guardado. Se em algum momento isso for relevante para um contexto, isso vai ser utilizado. Então, acho que essa que é a percepção e o principal, cara. Você dá esse tipo de reportagem, você publicar esse tipo de situação de bastidor para que o envolvido, os envolvidos, leiam e falem, cara, eu não tenho nem a cara de pau de desmentir isso, pô. Porque tá ipsis literis o que aconteceu ali. É diferente de você dar um detalhe, um bastidor esporádico, que não vai ter impacto macro nenhum, e aí isso até revolta o cara, fala, poxa, mas é uma coisa aqui tão pequena que está reverberando de uma maneira maior do que deve ser. Então, acho que você ter esse feeling é muito importante, mas que é um feeling que vem com o tempo. Certamente, quando eu cobri o Flamengo de 2008, 2009, o Fluminense de 9, 10, 11, eu posso ter me precipitado em algumas situações que possam ter gerado desconforto. Então, assim, é a maturidade, né? A experiência profissional que você vai desenvolvendo ao longo do tempo, até de perceber que existe algo ali ou não, que vale a pena maturar mais, vale a pena compor mais fatos e não fofocas, né? Acho que isso é bem relevante. Tem uma pergunta aqui do Jerônimo Júnior, do Rio de Janeiro, também conhecido, está sempre aí publicando coisa no Twitter e tudo mais. Ele, primeiro de teologia, dizendo que você é um dos grandes do jornalismo esportivo atual, uma referência. E a pergunta dele é, durante a tua carreira, qual foi o momento mais difícil, se aconteceu, no caso de separar o profissional do pessoal? Né? Uma coisa que a gente confunde muito, assim, se o torcedor tem alguma influência ali no jornalista, né? Bom, eu que sou um cara super defensor de profissionalização no esporte, desde que eu tive no Flamengo, em 16, 17, 18, que eu falava, cara, tem que profissionalizar, até porque a minha emoção não pode se sobrepor ao profissionalismo. É claro que a gente, do outro lado da tela do celular, né, do X, do Twitter, do YouTube, fica pensando assim, porra, esse cara aí tá falando isso porque ele é, sei lá, rubro-negro, vascaíno, tricolor, né, torcedor do Goitacás. Então, assim, como é que é essa separação? Cara, a separação da questão do amante do futebol, ela, para mim, ela não foi fácil, posso dizer assim, mas ela foi óbvia. Talvez seja assim, porque a partir do momento, como eu falei mais cedo, que eu saí de casa por um objetivo maior, cara, é um objetivo que eu não posso deixar que a minha paixão pelo Clube X vá atrapalhar uma coisa que foi o que me deu essa carreira de 20 anos, entendeu? Então, assim, eu tive desde muito cedo essa percepção, mas você colocar em prática, obviamente que demanda tempo. Talvez por eu ter começado numa época pré-rede social ou de início de rede social, alguns excessos que eu possa ter cometido acabaram passando batido. Então, acho que isso é importante, mas que hoje em dia, claro que eu tenho meu clube, que assim, mas que cada vez mais são 90 minutos. Cada vez mais o ganhar ou perder mexe menos comigo, cada vez mais, porque o meu prazer hoje hoje não, há um bom tempo já, é exercer a minha profissão. Então, essa questão da paixão pelo clube, eu consegui me bloquear muito cedo, assim, e consegui acho que consegui, né? Então acho que tudo vai da percepção alheia também, mas é algo que mexe bem menos comigo, assim, eu acho que eu consigo levar de boa. O que houve de questão de vida pessoal, assim, em dois momentos que eu posso dizer, dois não, são três com episódios similares e um outro, né? Que são as três tragédias que eu cobri, que aí sim é muito difícil você não misturar sensações e emoções, né? Eu tive o azar, nunca vai ser sorte, por mais que tenham coberturas marcantes na minha carreira. Eu tive o azar de cobrir muito de perto o caso Bruno, porque ali naquela ocasião foi até no meio de uma frustração por não ter ido para a Copa da África, mas que hoje eu entendo que era muito precoce, realmente, tinha acabado de chegar, digamos assim, mas eu não ter ido para a Copa da África me permitiu cobrir muito de perto o caso Bruno, por eu ter convivido muito com o Bruno e com o Macarrão no Flamengo, né? Então eu fui lá para Ribeirão das Neves, cobri, depois ganhei prêmios pela cobertura, que a gente fez uma cobertura social, não uma cobertura criminal, né? Então, enquanto todo mundo ia para a delegacia, eu ia para a escola onde ele estudou,
a comunidade onde ele cresceu, para o técnico que descobriu ele. Então, a gente fez essa cobertura, mas naquela altura, para mim, pô, eu tinha 26 anos, para mim era muito louco, assim, ainda é muito louco, óbvio, mas aquela altura ali, eu ainda recém-chegado do interior, era um absurdo na minha cabeça que alguém que eu conhecia, que eu tinha uma relação, que eu tinha contato, matou uma pessoa, entendeu? Então, assim, eu lembro que eu sonhava com a Elisa viva e tal, umas coisas assim bem que aquilo realmente foi uma coisa que me impactou bastante, né? Anos depois, a questão da Chapecoense, que foi uma cobertura que eu participei muito do momento do acidente, porque eu era um dos poucos que estava acordado e acabou que, por ter relação com algumas pessoas no clube, enfim, ou que trabalhei junto, eu consegui primeiro fazer duas bases de contato, uma em Medellín e uma em Chapecó, mas também, pô, tinha o Bruno Rangel, essa camisa aqui, por exemplo, é do Bruno Rangel, que quando, nesse meu ano como estagiário no Goitacás, era o primeiro ano dele como profissional. Então, assim, que era um cara que eu tinha uma relação, tinha o Arthur Maia também, que é da época de Flamengo, tinha o Marcelo Zagueiro, tinha outros, depois a gente vai descobrindo do Guilherme, do Vitorino e tantos outros. Então, assim, aí como é que você vai... eu lembro que eu, naquele momento, eu consegui focar bastante no processo de apuração, fui para a redação, mas é quando chega, sei lá, meio-dia, 1h da tarde, que meu chefe fala, cara, vai descansar, e o dia seguinte era meu primeiro dia de férias, né? Então, vai curtir suas férias e tal, não sei o quê. Eu lembro que quando ele fala, vai descansar, que meio que você desliga o computador, aí eu desabei e tal, foi uma parada que mexeu muito comigo, e ao mesmo tempo isso me influenciou a depois me colocar à disposição para viver o pós, né? Eu lembro que eu pedi para ir para o velório, né? Mas eu não podia ir para o velório porque eu estava de férias, então não tinha nem como emitir passagem, essas coisas. Então, e aí depois eu falei, cara, se for mandar alguém daqui para lá, para cobrir essa reformulação, eu estou disponível, estou disposto, e acabei que fui e cobri o ano seguinte todo. E aí a terceira, que foi o incêndio do Ninho, que foi uma coisa absurda também, uma coisa que mexe muito com a gente, que viveu muito aquele ambiente, né, pré e pós, o Ninho velho, o Ninho novo, e passava sempre por ali. Eu lembro que foi uma sexta-feira que eu eu não sou de acordar muito cedo, mas eu lembro que o Janir, que é meu chefe, já era meu chefe na época, ele é meu vizinho aqui, e era 6h30 da manhã, sei lá, 7, ele ligando. Eu falei, pô, eu pensando, pô, ele quer ir pra praia essa hora, tá maluco, tá, não sei o quê. Só que ele ligou tanto que eu peguei o telefone, aí eu logo vim pra sala, liguei na televisão, e aí eu tomei conhecimento do que estava acontecendo, já comecei nos contatos, e dali já fui para a redação direto. A gente ficou ao vivo no Redação Sport TV, acho que de 8h30 da manhã até quase 2 da tarde, e aí a experiência da Chape me ajudou muito a não cometer precipitações que a cobertura da Chape, de modo geral, fez. Por exemplo, em nenhum processo na Colômbia se deu o Danilo como vivo, sendo que ele teria morrido no caminho para o hospital, sendo que o Danilo nunca foi resgatado. Então, a gente conseguiu ali no ao vivo fazer um acompanhamento das vítimas que estavam sendo encontradas com vida ou não. Eu lembro, uma coisa que me marcou muito foi que, na ocasião, eu confirmei através até do Pelaipe de que o Pablo estava falecido. Ele falou, é verdade, mas espera, porque a gente não falou ainda com o Erley, que era jogador do Vasco na ocasião, para comunicar à família. Então você entende, cara, a informação nesse momento é o que menos importa. O que importa é que a família, você tem que ter a noção, o discernimento de que muitas das famílias estão se informando por você. Então, são coisas que foram importantes, assim, e o desafio dessa questão que você falou, de separar o CPF do CNPJ, talvez. E um outro episódio que acabou mexendo muito ali pessoalmente, né, pelas consequências, e que hoje eu olho para trás e vejo que foi um grande divisor de águas positivo na minha vida, por mais que tenha sido complicado na época. Não sei se você já estava no clube, que é o famoso episódio do print, né? Do print lá no grupo da assessoria. Cara, eu acho que eu tinha acabado de chegar. Que foi um episódio em que eu poderia transferir uma responsabilidade que não seria errada da minha parte, porque é um print totalmente fora de contexto e totalmente, até certa forma, vou dizer, editado, não é forjado, é editado. Aquele ali é um ambiente interno de um grupo da assessoria, em que as minhas palavras são sobre o trabalho da assessoria, num dia que eu estava de ovo virado, e que o meu erro ali foi ser mal educado.
Meu erro ali foi Sim, ser, não, cara. foi Eu ser acho grosseiro, que. foi ser grosseiro e ignorante, e que, pô, cara, graças a Deus, antes de vazar, eu chamei o Marcelo e o Reis no ninho e falei, cara, desculpa, foi mal, me excedi ali, pererê, parará, parará. E aí acabou que vazou, tomou todas as consequências, mas eu tive naquele momento uma lucidez, talvez, uma maturidade, não sei, de falar, cara, não adianta eu fazer caça às bruxas, não adianta eu transferir responsabilidade, não adianta eu fazer, não, é o daqui para frente. A Globo tomou as decisões que achava pertinente. Na ocasião, eu ia para a Copa América, deixei de ir para a Copa América, eu era setorista, deixei de ser setorista, fiquei 8 meses na redação, na chamada geladeira, e desde o dia 1, eu falei, cara, daqui para frente eu tenho que fazer o quê para provar para vocês que eu posso voltar para a rua, que é o que me dá prazer. E dali, cara, assim, e tudo isso aconteceu, essa grosseria, tal, por eu estar no momento também, talvez uma relação muito próxima com o Vanderlei, que era o técnico na época, muito confortável naquele ambiente, muito, talvez, soberano na cobertura, e aquilo me deu uma sensação de que eu poderia, primeiro, liderar alguma coisa e, segundo, me posicionar de qualquer maneira. Então, assim, quando eu olho para trás e vejo tudo isso, eu vejo, caraca, meu irmão, o quanto que isso não foi importante para eu assentar, para eu cair em si, para eu dar um passo atrás. E o principal, se isso não acontecesse, talvez eu faria a cobertura de 15, 16, 17 e não faria de 19, 20, 21, 22, entendeu? Então, assim, são coisas que você olha para trás e fala, cara, quanto que aquilo que naquele momento me machucou bastante, mexeu muito comigo, tudo mais, foi importante para o meu amadurecimento e para oportunidades que eu tive dali para frente. Agora, explicar para A, para B, para C que focinho de porco não é tomada, cara, quem está disposto a entender ou não está, então, assim, cara, aconteceu, quem viveu ali, você que é contemporâneo ali, sabe, depois, com o tempo, a minha, mais do que eu falar, pô, não foi bem assim, a minha conduta, cobrindo o Flamengo 18, 19, 20, 21, 22, acho que deixou claro quem é o profissional. E, cara, então foram momentos que realmente mexeram ali, né, com essa parte da pessoa, mas que eu hoje olho para trás e falo, caramba, o quanto que foi importante para que eu tivesse uma sequência de carreira exitosa, né? Não, acho que é bem importante, assim, até esse reconhecimento mesmo. Na época, uma coisa que a gente, quando está no clube, né, tem que saber lidar também é a mesma coisa de separar a emoção do profissionalismo. Quando eu via, o príncipe falou, cara, vamos entender o porquê, antes de qualquer coisa, né? Não de julgar o Caê, vamos entender o porquê. Faltou uma polidez? Faltou. Mas por quê? Qual era o contexto? O que ele estava passando? Né? O que estava acontecendo? Como que a gente estava prestando o nosso serviço como clube naquele momento? Que era uma fase também, que você acompanhou bem, uma fase de... eu costumava dividir o Flamengo ali em 3 fases. Uma fase de saneamento, outra de consolidação e outra de crescimento e exponencialização. Que dá para, cara, pegar claramente ali, tipo, 13, 14, 15, um pouco de 16, muito do saneamento. Saneamento no sentido, do ponto de vista jurídico, financeiro, do próprio Ninho, né? Porra, você que passou vários anos, você falou o Ninho antigo, o Ninho novo, o que foi feito de infraestrutura. Então, só pegando aqui, indo um pouco para o Flamengo, saindo um pouco, porque você citou, eu nem ia citar o caso, não, porque para mim já... Não, mas não, porque eu acho que é importante para a galera entender que você vai passar por esses percalços, vai se exceder, vai passar. E aquilo assim, e eu dei a sorte, como eu falei, de que alguns excessos que eu cometi foi numa época essa loucura que é hoje rede social. Talvez se fosse hoje eu não tivesse tempo para amadurecer. Rodou ali no chat do Flamengo e tal, mas... Não, que na verdade você reclamou do tratamento, né, que estava sendo dispendido aos profissionais que estavam, né, cobrindo o clube. Basicamente, em outras palavras, foi isso, né? Mas eu usei palavras que não devia usar e que geraram interpretações que eu entendo completamente que interpretou que eu estava criticando o clube ou que eu estava ofendendo o clube. Então, cara, não tem problema nenhum. O que não, mas aí, cara, aí eu conversei com a assessora e falou, não, cara, porra, o cara é super parceiro, sempre foi um cara muito ético e tal aqui com a gente, porra, né? Ele falou, não, beleza, vamos seguir. Eu nem sei se teve algum pedido do clube com relação a isso, para ser bem sincero, porque eu era do marketing, Cara, eu lembro que na época, assim, pessoas do clube, até dirigentes na época do futebol, né? Porque o Flamengo, para quem não entende, tem muito essa Ninho e Gávea, né? Então, você fala, não, cara, eu preciso falar com quem para dizer que você que é correto. Tal. Eu falei, cara, não tem que falar com ninguém, tá tudo certo, e vambora. E, cara, e se alguém ficou ali
com alguma questão mal entendida, cara, anos depois, hoje a gente tem essa relação, a gente está se falando pela primeira vez aqui mais diretamente, mas tem essa relação de admiração, de seguir e tal. O Tabet é um cara que eu tive contato ultimamente, também, que a gente teve ótimas trocas. O próprio McCulloch, que na época era o diretor também, depois super amigo quando eu voltei em 2018. Então, se ficou rusgas ou mal entendido, o tempo me permitiu esclarecer situações. Então, eu acho que é isso que é o mais importante. Acho que você falou, é um aprendizado, né, cara? Aquele aprendizado de que, cara, o que a gente fala no privado não é igual que a gente fala no público. A gente fala, porra, isso é falsidade. Não, cara. Se você pegar o que eu mando para os meus amigos e botar público, eu tô ferrado. Muita gente vai me cancelar por várias coisas. E todo mundo passa por isso. Só que você tem que entender o que é um ambiente público, o que é um ambiente privado, quando você é um jornalista que está cobrindo um clube, né? Eu tô falando isso não para você, eu tô falando para as pessoas, né? Cara, você falou num grupo com seus amigos, cara, imagina que você não está falando só no grupo com seus amigos, que aqui hoje a mídia, ela é totalmente... ela pode vazar, ela pode te prejudicar. Então, cara, com o teu amigo você fala presencialmente o que você quer, do teu jeito, mas, cara, quando você está no ambiente de trabalho, você tem que manter uma série de outros protocolos, né? Isso é até legal também, por isso que a gente fala dos novos produtores de conteúdo, né? Repito mais uma vez, cada um tem a liberdade para definir qual imagem quer passar ou de que maneira você quer se posicionar, mas uma coisa que eu também, com o tempo, absorvi e tento colocar em prática. Cara, eu não sou tudólogo. Eu tenho opinião sobre muitas coisas, mas nem toda opinião que eu tenho sobre as coisas deve ser pública ou quase nenhuma. Então, assim, eu posso ter uma opinião sobre o pênalti do São Paulo ontem ou não, que eu vou conversar com o Daniel ou na resenha ou tomando um chopp, mas eu não tenho que ir para a rede social me posicionar sobre tudo. Hoje em dia as pessoas têm a mania de se posicionar sobre tudo, tomar partido sobre tudo, e isso na construção de uma carreira longeva, eu acho que é um perigo, né? Então, assim, eu acho que é entender até. Muitas vezes perguntam, por que você não vira comentarista, ou por que você não sai da Globo para ter seu próprio canal do YouTube? Porque, cara, porque eu sou repórter, eu trabalho com informação, eu gosto disso e é isso que eu domino. Então, acho que quando você fica ali 3, 4 horas falando sobre tudo, a chance de você falar sobre coisas que você não domina, ou pelo menos é a percepção que eu tenho, é um risco muito grande. Então, eu prefiro, e eu acho que eu consegui, graças a Deus, furar um pouco essa bolha de ser alguém que está com uma presença constante nos programas, mas falando de uma coisa que eu domino, muito mais subsidiando o debate do que debatendo, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu acho que é entender aonde você quer. Se você quiser ser comentarista, tudo bem, eu digo, não estou falando que tem certo ou errado, não, estou falando só que é você entender como que você quer se posicionar, porque não adianta eu me posicionar como um repórter e dar opinião sobre tudo e ser irônico sobre outras coisas, não, cara, você tem que ter uma conduta, uma linha ali que é o que vai realmente te consolidar naquilo que você quer fazer. Perfeito, perfeito. Cara, já estamos com mais de 1 hora aqui de papo, só que eu não queria deixar de fora 2 perguntas, não sei se a gente consegue responder rápido para a gente encerrar, até pelo teu tempo aí, de novo agradecer. Tem uma pergunta aqui do Gabriel, de São Paulo, que ele pede uma sugestão, um conselho, né, que se existem formas de ingresso na carreira esportiva, não como atleta, mas na carreira esportiva, para quem não tem ainda uma formação acadêmica, seja no jornalismo, educação física, ou em áreas de saúde, se você tem alguma dica, ou conhece alguém, né, que seguiu nesse caminho. Não é uma pergunta fácil, né, porque hoje cada vez mais você tem que estar preparado para atuar nesses setores cada vez mais especializados, mas senão vira tudólogo, e aí... Eu acho que o mais importante, assim, por mais que você consiga ingressar sem a formação acadêmica, é que se por acaso você conseguir dar esse primeiro passo difícil antes da formação, que você não ache que é suficiente para que você tenha uma sequência, né? Que você, em paralelo, se preocupe com a preparação, em paralelo, se preocupe com a formação, né? Então, acho que isso é muito importante, assim, falando de outras áreas que são mais específicas, eu acho até um pouco mais complicado, assim, preparação física, fisiologia, fisioterapia, nutrição, como você falou, auxiliar técnico, tudo mais, acho que isso demanda um pouco mais, a cadeia ela é um pouco mais, a escadinha ela é um pouco mais bem definida ali, né? Por mais que eu acho que talvez hoje tenha muito... a questão empírica ela é muito importante para percepções de jogo, tal, mas cada vez mais também a parte acadêmica ela acompanha nesse sentido. Falando da comunicação em si, um telefone na mão, uma rede social, te permite ingressar e fazer uma cobertura
de quem quer que seja de maneira muito, muito prática de casa. Eu só acho a preocupação é aonde você quer chegar. A gente, talvez não é como que você vai começar, é aonde você quer chegar, porque assim, você pode abrir um canal do YouTube, tá ali falando sobre temas diversos, conseguir uma carteirinha da Acerj e de repente se credenciar para grandes eventos, mas até que ponto você vai estar construindo realmente algo sólido para a tua carreira, né? Eu acho que o principal é entender isso, é tentar... a principal dica que eu dou, ou a principal sugestão é que você se preocupe em produzir o seu próprio conteúdo, entendeu? Então, assim, que você faça as suas entrevistas, que você faça as suas análises, que você busque os seus contatos, não apenas replique o dos outros buscando ali, porque é aquilo, cara, é entender que você, quando está numa tribuna de imprensa do Maracanã, ou na beira do gramado do Maracanã, aquilo ali não tem que ser um caminho para que você viva o seu lado torcedor dentro do ambiente. É que você seja um profissional dentro do ambiente. Então, eu vejo, às vezes, muita gente que quer usar a comunicação, enfim, outras profissões que seja para viver um lado de torcedor dentro do ambiente profissional, e eu acho que isso até acontece bastante, mas não sei até que ponto isso é sustentável, né? Acho que o principal é isso, assim, e se você conseguir dar esse passo, que você não deixe de lado a preparação. O que eu posso falar, que se aplica para tudo, é o que eu falo também em palestra, em faculdade, no curso lá, é assim, cara, pô, velho, você quer ser setorista, beleza. É mais fácil para você, mais fácil no sentido de capacitação, você ser setorista do Flamengo ou você ser setorista da Portuguesa na Série D do Carioca. Você ser setorista do Flamengo ou do Volta Redonda na Série B do Brasil. Olha só, você tem um clube que é a 100 km daqui, que você pode ir lá 2 vezes por semana cobrir os treinos, e que você vai cobrir a Série B do Brasileirão com o seu conteúdo próprio, que você vai estar se desenvolvendo, para que daqui a pouco, quando você tiver a chance de cobrir o Flamengo, o Vasco, o Botafogo e o Fluminense, você já tem uma cancha que já vai te diferenciar no bolo, entendeu? Mas eu acho que a maioria do pessoal hoje acaba, repito, também pela facilidade que as redes sociais passam essa imagem de encurtar caminhos. É isso, cara. É só você entender mais aonde você quer chegar. E aí, prometo que é a última pergunta, mas é do Fabião. O Fabião, porra, tá sempre Parceiro. junto aqui da gente, que ele perguntou como é que a tecnologia hoje é uma aliada, né, do CAE, assim, nesse momento de comunicação ágil, com muita exposição, com muita cobrança, sabendo que você já citou, né, não pode ser para encurtar caminhos, para só compartilhar, e também para ter esses cuidados do ponto de vista do que você fala no pessoal, o que você fala no público, mas como que a tecnologia hoje é importante para você, cara, de todas essas formas possíveis, inteligência artificial, enfim, todas essas manifestações que a gente vê por aí. Cara, eu acho que antes de ser uma aliada, ela tem que ser vista como uma armadilha. Apenas para que você não caia nessa armadilha. Então, você ter isso em mente, eu acho que é importante. Eu não sou tão tecnológico a esse ponto de inteligência artificial, essas coisas assim, não. Eu sou meio analfabeto digital para algumas coisas, mas eu acho que ela na minha função, ela é aliada muito como algo para me conectar com pessoas do mundo todo, literalmente, e me permitir criar relações e ter acesso a informações, independentemente de estar presente ou não no local. A gente fala muito aí de que hoje em dia está tudo muito fechado e tudo mais. Eu tenho uma opinião até um pouco controversa, se a gente pegar no meio assim, cara, para mim, na minha percepção, como jornalista, como repórter, como setorista, quanto mais fechado, para mim é melhor. Porque aí sim, o que eu descobri vai ser exclusivo, o que eu descobri vai ser meu, assim, né? Vai ser autoral. Então, assim, porque os clubes não entendem ou não entenderam ou não levam mais em conta isso, que quanto mais coletiva eles fizerem, mais controle de narrativa eles vão ter. Quanto menos dias de coletiva, quanto menos dias de treinos abertos, mais coisas você vai ter para descobrir sem que esteja lá. E aí sim o telefone é um aliado. Um exemplo que eu dou para fugir um pouco, para não ficar só Flamengo aqui, em 2016, quando eu cubro o Vasco, e acaba que no meu primeiro mês, logo assim, eu tinha alguns jogadores que eu já tinha trabalhado em outros clubes, e no meu primeiro mês, logo, eu dou uma notícia boba, assim, de bicho. O Vasco vai pagar tanto de bicho para A, B, C. Se for jogo em São Januário, se for clássico, se for jogo contra pequeno. E aquilo revoltou
alguns dirigentes de maneira, poxa, como é que pode? O cara chegou agora e já está dando uma informação de vestiário, não sei o que, pá, e chegou ao ponto de chegarem para mim e falar, ó, você chegou agora, se você me falar quem é a tua fonte, você vai ter benefício para cobrir o Vasco o ano inteiro, se você não falar quem é a tua fonte, você vai ter dificuldade para cobrir o Vasco. E, obviamente, falei, então a gente vai ter dificuldade para cobrir o Vasco. Eu não vou nunca revelar a fonte, isso não existe. Só que a dificuldade que eles poderiam impor a mim era não fazer entrevista exclusiva, não fazer uma matéria especial, coisas que, na teoria, são só para exaltar o clube. Então, e isso acabava me obrigando a descobrir sempre coisas de bastidores para alimentar meu noticiário. Para chegar ao ponto de que, na última rodada, que era Vasco e Ceará, o Vasco tinha que ganhar para subir, o Jorginho levou os jogadores e pouquíssimos membros da comissão técnica para Pinheiral, justamente para tentar reduzir o risco de vazamento das informações. E aí, no primeiro treino, se eu não me engano, ele bota o Jorge Henrique e o Diguinho, ou tira o Jorge Henrique, enfim, ele fez uma mudança lá no time, e eu com o treino rolando, ele odeia. O Vasco treina, parará. E aí, quando ele chega no pós-treino, na janta, ele reúne a galera e descasca. Poxa, a gente tá vindo para cá para não vazar, como é que pode, como é que vaza? Aí eu fui e dei a matéria dessa reunião. Jorginho, e aí foi, caraca, os caras ficaram loucos assim, e aí foi muito legal, e aí que a gente falou mais cedo da questão de você ter uma conduta, uma postura e ter profissionais que respeitam também o seu trabalho, né? Que foi no pós, o Vasco ganhou o jogo do Ceará, subiu, e na coletiva, quando eu peguei o microfone para fazer a pergunta, eu falei, Jorginho, parabéns pelo acesso. O que eu ia perguntar, ele falou, parabéns para você também. Trabalhar com você não é fácil, mas você é correto, não sacaneia, faz o teu trabalho, parabéns. Então, assim, são coisas que deixam a gente feliz, porque é isso, cara, a gente tá sempre ali muito exposto aquilo que você falou mais cedo, do torcedor, ele quer informação e, ao mesmo tempo, muitas vezes ele fica incomodado com a informação, então a gente fica naquela ali, mas é isso, a questão é a gente tá sempre conectado, e aí vem da tecnologia, aí vem do aparelho celular, e aí vem das possibilidades. Eu costumo, só para encerrar, que é uma hora e 10, porque eu me alongo, é porque eu gosto muito de falar Não, mesmo. cara, mas acho que foi riquíssimo. Acho que a gente teve muitos insights, assim, muitas informações para quem quer ou fazer transição de carreira, trabalhar, e não só na área de jornalismo, audiovisual. Acho que a postura, acho que o dia a dia dos clubes, dia a dia do esporte, começar pequeno, local, para que você tenha o seu diferencial. São vários insights que acho que a gente vai poder tirar quando a gente fizer uma análise, né, desse papo. E eu queria te agradecer assim, essa... Cara, quase 1h20, 1h30, né? Porque a gente conversou um pouquinho antes, tal, de dedicação para a comunidade, dedicação para as pessoas que estão começando, cara. Obrigado mesmo. E aí, galera, comunidade dentro do jogo, foi um prazerzão aqui conversar com o Caio Mota, compartilhando várias coisas da carreira dele, da história, da jornada, mas principalmente para mim, aquela frase que eu falei, né? Que vou falar exatamente o que vale a pena é o caminho. E ele contou esse caminho. Até a próxima. Obrigado, Caio. Valeu, um prazerzão. Se vocês precisarem também, minhas redes sociais estão abertas, sempre um prazer. E vamos para cima, vamos tentar cada vez mais retransformar esse ambiente do esporte para o ambiente profissional. Está vivendo ali uma época de oscilação, mas depende da gente. Vamos para cima.